Bom, é muito significativa a participação de Désio Passos em momentos extraordinariamente importantes da vida brasileira, mas ainda num momento muito difícil, em que a ditadura, em que um período realmente de repressão se abateu sobre a nossa pátria. E ele, como uma até das vítimas dessa repressão, da tortura, com mais de 7 prisões, não tirou essa grande figura humana e também de postura política muito consistente, não tirou da frente, por exemplo, de redemocratização, especialmente no que diz respeito à anistia. Os comitês foram se proliferando no Brasil em defesa da anistia. E aqui mesmo no Paraná se multiplicavam essas iniciativas num enfrentamento com a já moribunda ditadura. Mas ela estava viva e continuava reprimindo. E nós tínhamos, por exemplo, uma mobilização que nos envolvia muito, mesmo quando ainda estudantes, mas depois já recém-formado, quando nós, como deputado estadual pelo antigo MDB, portanto, na luta pela redemocratização, tínhamos em Edésio Passos um dos líderes dessa jornada, dessa frente de lutas, né? Sempre na trincheira da boa causa e com muita coragem cívica. E é muito interessante que essa movimentação ela foi se ampliando, porque junto com o movimento da anistia aconteciam encontros muito significativos, como por exemplo, nós tínhamos sempre um espaço cedido junto à antiga rodoviária, na Igreja do Guadalupe, que era na verdade um dos palcos dessas manifestações. Mas ao mesmo tempo haviam outras frentes que aconteciam ainda dentro do partido político de oposição, mas também junto aos movimentos sociais, aos movimentos populares, aos sindicatos, e sempre tinha uma referência muito forte nesse papel de Edésio Passos. Por outro lado, também não podemos esquecer que simultaneamente estavam acontecendo outros movimentos, como por exemplo, o movimento contra a carestia, os movimentos muito fortes que começaram a aflorar pela reabertura política de um lado, mas também pela reabertura da União Nacional dos Estudantes, pela reabertura dos movimentos sindicais, enfim, a riqueza de estarmos vivendo, de um lado, a repressão, a violência, esse período absolutamente triste da história recente do Brasil, mas também de muita força, de muita luta cívica. E um dos homens que ombreavam, que tinham essa firmeza de posição e que para nós era exemplar, era a figura de Edésio Passos. Bom, todos nós sabemos desse extraordinário papel, por exemplo, de Edésio Passos, na frente, por exemplo, das lutas sociais, políticas, de redemocratização, de justiça social, e de um profissional extraordinário, sempre no lado do trabalho, esses grandes conflitos entre trabalho e capital, sempre ao seu lado, a sua firmeza, se transformando uma das mais importantes figuras do mundo jurídico trabalhista que nós temos no Brasil. Mas o mais significativo é dizer que estaria reservada a Edésio Passos uma presença extraordinária na Assembleia Nacional Constituinte. Por essa história, por essa luta, pela sua coerência e pelos seus conteúdos, com a sua inteligência, perspicácia e, afinal de contas, como um profissional da área social, da área trabalhista de primeira grandeza. Tive a oportunidade de ser deputado constituinte, sabendo que antes nós estivemos juntos na luta por uma Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana, e essa ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, livre e soberana também tinha de novo em Edésio Passos um dos seus postulantes, um dos seus principais defensores. Mas nós não conseguimos ver vitoriosa essa tese. Mesmo não sendo vitoriosa, nós somos para a Assembleia Nacional Constituinte mais um Congresso Constituinte do que propriamente uma Assembleia Nacional Constituinte livre, soberana e exclusiva. Mas mesmo não sendo eleito, Edésio de novo se reenergiza na sua já tão conhecida força de trabalho, de luta, de posições e contribuiu decididamente na Assembleia Nacional Constituinte. Com seus conselhos, com as suas ideias, o envolvimento dele muito dedicadamente no campo de novo social, trabalhista, no campo do movimento sindical. Em outras palavras, mesmo nós estando em Brasília, na Assembleia Nacional Constituinte, foi possível testemunhar essa dedicação, essa força orgânica
de Désio Passos nas mais diferentes frentes, mas com destaque nesta do campo trabalhista, sindical, enfim, dessas forças muitas vezes social e economicamente muito mais fragilizadas, que sempre tiveram nele um grande advogado no sentido mais amplo. Na Assembleia Nacional Constituinte, que se transforma nessa extraordinária manifestação brasileira, que talvez o movimento mais amplo que tivemos foi na construção da Assembleia Nacional Constituinte dos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira. E uma Assembleia Nacional Constituinte é quando uma nação se desnuda, porque todos os interesses afloram. Mas nós tínhamos muito forte essa força, essa esperança quase que represada dos movimentos sociais, dos movimentos trabalhistas, do sindicalismo, porque a repressão se deu muito forte nesta área. E quando vem a Assembleia Nacional Constituinte, evidentemente nós tivemos porta-vozes muito expressivos, como Edésio teve um papel extraordinário nas próprias subcomissões, como a especialmente que tratou da questão do trabalho, da questão sindical. É preciso dizer que nós tivemos na Assembleia Nacional Constituinte uma riqueza extraordinariamente importante dos movimentos trabalhista, sindical, e de novo pontificando a presença de Désio Passos, que contribuiu decididamente a muitas das conquistas da Constituinte que tem a cooperação de Désio Passos. Mas ao mesmo tempo isso tudo se transformou num movimento que aflorou até no surgimento, no período da Constituinte, do DIAP, um departamento intersindical tão significativo e que foi uma espécie de grande voz presente no trabalho da Constituinte em torno dessas grandes questões. E que depois, evidentemente, desagou com força na própria Comissão de Trabalho, no texto constitucional, em toda essa movimentação que teve no período constituinte talvez uma das mais fortes e ricas manifestações da sociedade brasileira. Eu tenho marcos na minha vida e um dos mais importantes, sem dúvida, foi a Assembleia Nacional Constituinte. Esse mergulho profundo nas entranhas da nação brasileira, com todos os conflitos, as injustiças, as diferenças, as divisões absolutamente fortes, tanto social, política, quanto regionalmente. Isso fez da Assembleia Nacional Constituinte, ao mesmo tempo, uma espécie de palco de chegada, de encontro, dessas lutas todas, e principalmente porque foi possível, mesmo que a correlação de forças não apresentasse na época vantagem para os setores mais progressistas, mas a grande articulação, a estratégia que foi construída através das forças mais progressistas fez com que nós alcançássemos determinadas conquistas que eram inimagináveis. E isso fez com que nós tivéssemos uma Constituição que, ela, acima de tudo, é uma Constituição, sim, cidadã, mas é uma Constituição que tem pontos tão positivos que até agora ainda não foram aplicados na sua integralidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma Assembleia Nacional Constituinte que produziu essa Constituição, também com muitos conflitos, como não poderia ser diferente. Digo até que a Assembleia Nacional Constituinte deu ao nosso país uma das Constituições melhores. Não é nem a ideal e que sonhávamos, mas é a mais avançada de todas as Constituições brasileiras. Veja o significado que tem hoje o arco de conquistas no campo dos movimentos, da participação, da democracia direta, da busca por justiça social. Isso tudo teve inspirações muito fortes nas lutas sociais e populares históricas. E eu não posso deixar de fazer o reconhecimento do quanto que figuras como o próprio Edésio Passos serviram de inspiração. Eu lembro-me bem que Edésio Passos, por exemplo, enquanto eu era estudante e em seguida líder estudantil, já era uma referência. E uma referência inspiradora. Tanto é verdade que, por exemplo, para nós foi muito significativo saber que tínhamos no Paraná figuras desse porte, com tanta luta, com tanta dedicação, com tanta coragem, e que saía de uma prisão ou entrava noutra prisão, mas continuava na luta. Lembro-me bem, por exemplo, do episódio extraordinário que foi a experiência da escola oficina, e que foi objeto sempre da repressão, e que depois surgem, nessa mesma linha, ideias que foram se concretizar na proposta do OCA. E a OCA, na verdade, de novo teve a repressão, de novo foi motivo de prisão. E é nesse sentido que eu diria assim que essas pessoas, essas personalidades,
elas inspiraram muitos jovens, elas contribuíram muito para que até lideranças políticas tivessem nessas pessoas referências. E essas referências foram para a Assembleia Nacional Constituinte, mas elas foram para as nossas vidas. Porque de um lado era a ligação entre a admiração pelas suas coragens, pelas suas lutas, mas ao mesmo tempo pela certeza de que é preciso lutar para conquistar. Um outro aspecto muito positivo é que esses momentos, por exemplo, que marcaram muito a vida brasileira, até porque era o grande desejo de encerrar uma fase que esperamos nunca volta, que nós pudéssemos ter, por exemplo, também a aplicação dessas conquistas, que muitas delas estão em enunciados, que estão em princípios, que estão colocados. E aí, de novo, eu verifico quanto que teve um papel importante o escritor Edésio Passos, de quanto a gente podia beber nos seus artigos, nas suas reflexões, inclusive em cadernos de jornais de circulação estadual, que todo domingo a gente poderia se reportar, porque sabia que lá havia um artigo de conteúdo e, de novo, sempre com excelente posição no que diz respeito à questão da justiça social, na busca de valorização do trabalho, compreendendo que o trabalho é, na verdade, o nascedor de todas as questões importantes que nós temos na humanidade. Esse paradoxo que se vivia, de um lado a força autoritária, a ditadura, com a sua repressão, a sua brutalidade, mas também sempre presente a esperança, a força viva de sonhar com os dias de liberdade, de ar democrático. E a luta foi cada vez mais se constituindo, por exemplo, também na frente da eleição direta. E as eleições diretas para presidente da República se transformou, evidentemente, num dos mais importantes movimentos que tivemos no Brasil. E esta luta foi tão significativa que, de repente, o Paraná, especialmente Curitiba, inaugura no primeiro grande comício das diretas já. E essa ousadia da época também teve presenças tão importantes como Dedésio Passos nessa jornada. E essa questão é tão forte que lembro-me bem de quanto tanto a figura de Dedésio Passos, quanto de filhos, etc., naquela insistência tão digna de ver o país com a redemocratização, que todos usávamos aquela camisa que eu quero votar para presidente da República. E hoje, na verdade, isso é um verdadeiro troféu que a gente guarda, porque nos reporta dos momentos mais emocionais e ricos das ruas, enfrentando toda a força da ditadura, mas assim mesmo dizendo: nós queremos votar para presidente da República, nós somos cidadãos e cidadãs e queremos mudar esse país. É a experiência rica de ter vivido, por exemplo, enquanto líder estudantil, no movimento universitário, ter Edésio Passos como uma referência, como homem político, como lutador, como corajoso enfrentador da ditadura, sofrendo profundamente até a tortura. Então, para a gente era uma referência, daquelas figuras que a gente olha, às vezes mesmo à distância, ou mesmo nos comentários, com muita admiração, porque é a referência.